Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais um exercício de Química. O exercício de hoje é da FUVEST 2024 sobre ondas eletromagnéticas. Os pré-requisitos para resolvermos esta questão é conhecer a região visível do espectro eletromagnético, ter noções sobre comprimento de onda, frequência e espectro de emissão. Então vamos lá para o exercício. O exercício é o seguinte: nas embalagens de lâmpadas de LED atuais, está indicada uma temperatura de cor, expressa na escala Kelvin, que corresponde à tonalidade da luz emitida pela lâmpada. A temperatura de cor não indica a temperatura de operação da lâmpada, servindo apenas como uma referência da cor predominante da radiação eletromagnética termicamente emitida por um corpo a essa dada temperatura. A densidade ρ, em comprimentos de onda, de energia eletromagnética irradiada é função do comprimento de onda da luz emitida. As curvas presentes nos gráficos das alternativas mostram a densidade em comprimento de onda dividido pelo seu valor máximo de densidade pelo comprimento de onda máximo. O máximo de cada curva corresponde ao comprimento de onda máximo predominante da luz irradiada. Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta o gráfico que melhor corresponde à situação em que a cor predominante da luz irradiada seja amarela. Então ele vai dar nas alternativas 5 espectros de emissão e nós vamos ter que determinar qual desses espectros de emissão corresponde à emissão da luz amarela. Ok? Então ele vai dar mais um dado para nós. Ele vai dar que a velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 oitava metros por segundo. E aqui ele dá uma tabelinha de frequências aproximadas aqui de cada cor. Então, da violeta, azul, verde, amarela e vermelha. Ok? Vamos resolver aqui do modo tradicional. Então, ele quer essa frequência. Como nós temos a frequência e a velocidade da luz no vácuo, existe uma forma que relaciona. Se a gente tem a velocidade da luz no vácuo e a frequência, a gente consegue determinar o comprimento de onda dessa emissão. E é isso que a gente vai fazer, ok? Então a fórmula é essa, o lambda, aqui é a letra grega lambda. O comprimento de onda é igual à velocidade da luz no vácuo, que é o c, dividido pela frequência, que nós temos a letra grega ni. Então a velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 oitava metros por segundo, nós temos aqui. A frequência, 5 vezes 10 a 14 Hz. Nós vamos ter o seguinte. Como eu falei, o c é a velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 oitava metros por segundo, dividido pela frequência da luz amarela, que é 5 vezes 10 a 14 segundo a menos 1, que é a grandeza que o Hertz significa. Daria para ter a seguinte ideia aqui para resolver. Então a vírgula está aqui. Se eu andar a vírgula para a direita, eu diminuo aqui uma unidade. E aí eu vou ficar o quê? 30 dividido por 5, aqui vai dar 1, e aqui vai me dar o 6. Aí eu vou ter o quê? Eu vou ter 6 vezes 10 a sétima, multiplicado, esse 10 a menos 14, ele vai para cima invertendo o sinal. Ele é positivo, ele fica negativo. 10 a menos 14. E aí, as bases são iguais, propriedade de potência, bases são iguais, eu vou trabalhar com os expoentes. 7 com menos 14, isso aqui vai dar 6 vezes 10 a menos 7 o quê? Segundo menos 1 cancelou com segundo a menos 1, sobrou a unidade de metros. 6 vezes 10 a menos 7 metros. Ok? Então, chegamos nessa conta aqui só pelo raciocínio aqui, pelo conhecimento de notação científica e regra de potência. 6 vezes 10 a 7. Aí, tem outra sacada aqui. 6 vezes 10 a menos 7 metros. Se eu andar a vírgula duas casas aqui, para a direita, eu vou ter 600 vezes 10 a menos 9. Menos 9 é a unidade de nanômetros. E aí, chegou nos 600 nanômetros, a escala
de comprimento de onda é dada em nanômetros. Então, nós temos que procurar um espectro de emissão que tem aqui o seu pico máximo em 600 nanômetros. E aí a gente chega na alternativa correta. Alternativa A, aqui é 400 nanômetros, ó, comprimento de lambda, né, que é o comprimento de onda em nanômetros. Essa escala, ainda mais a da luz visível, ela utiliza muito aí a unidade, a subunidade de metro, que é o nanômetro. Então, onde é o pico máximo desse espectro de emissão? O pico máximo desse espectro de emissão está aqui em 200 nanômetros. Não é? A gente está procurando o que seja o pico máximo em 600 nanômetros. Então, alternativa A não é. Alternativa B. Bom, pico máximo de emissão em 400 nanômetros. Também não é. Alternativa C. Bom, pico máximo está em 600 nanômetros. Então, a alternativa correta é a alternativa C, onde o pico máximo de emissão está na região aqui de 600 nanômetros. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Analisando a alternativa D. Pico máximo de emissão, 1000 nanômetros. Não é mesmo? E alternativa E. Pico máximo de emissão, 1.200 nanômetros. Então, a gente tinha visto que a alternativa correta mesmo era a alternativa C, porque o pico de emissão está dando aqui em 600 nanômetros. Ok? Essa é uma das formas de resolver. Tá? Essa forma padrão, se resolver, a FUVEST te dá todas as ferramentas, ela te dá a frequência e ela te dá a velocidade da luz no vácuo, para que você lembre daquela fórmula e calcule. Ou, se você lembra disso aqui, lá do seu livro do 9º ano, e a própria FUVEST dá uma tabelinha daquelas das frequências, se você relaciona aquela tabelinha com isso aqui, fica bem mais fácil de resolver, você não precisaria fazer os cálculos. Aqui é 400 nanômetros, aqui é 500 nanômetros, aqui é 600 nanômetros e aqui é 700 nanômetros. Esse daqui é a luz visível, é o espectro eletromagnético dentro da região do visível. São as cores que nós conseguimos enxergar, que vai do violeta ao vermelho. Após esses 700 nanômetros, tem a região do infravermelho. Vermelho após infravermelho. 400 nanômetros é o violeta. Antes do violeta, o famoso ultravioleta. Então, se você olha para aqueles espectros, se você já viu isso aqui, parou 5 minutinhos para dar uma olhada nisso aqui, você tem essa noção de que vai de 400 a 700 nanômetros. A luz branca, que é a luz que aparece na região do visível, você já poderia matar a alternativa direto. Por quê? Aqui, ó, o pico máximo está em 200 nanômetros. Opa, 200 nanômetros é ultravioleta. Fora. Aqui, 400 nanômetros é a cor violeta. Está fora. Aqui, 600 nanômetros está na região do visível. Bem no meio da região do visível. Próximo. A D. Está mais de 700 nanômetros. O pico máximo de emissão. Aqui é infravermelho. Aqui, pico máximo de emissão. 1.200 nanômetros. Infravermelho. Ou seja, a única que está aqui, bem no meio da região do visível, é a alternativa C, que é onde vai estar aqui em 600 nanômetros a luz amarela. Tá? Então a FUVEST, ela te deu na prova os dados para que você calculasse, mas se você pegar do livro do 9º ano, você vai encontrar aquele assunto de radiação eletromagnética. Se você pega no 1º ano de ensino médio do livro de Química, você vai ter lá
quando você vai falar sobre modelo de Bohr, sobre emissão, sobre luz, você vai ter esse esqueminha da região visível do espectro eletromagnético. Então, se você tivesse aquela noção de que antes de 400 é ultravioleta, após 700 é infravermelho, as únicas duas que estão dentro, as duas únicas radiações que estão dentro da região do visível é em 400 nanômetros, que é o espectro B, e o C, que é em 600 nanômetros. Só que o 400 nanômetros ele está na região ainda do violeta, né? Está mais para aquela cor azulada, violeta. E quem está bem no meio do espectro aqui é a cor amarela. Então, se você fosse por essa lógica, você conseguiria também chegar nessa alternativa e aí você acaba ganhando tempo, ok? Tá certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com essa questão. Até mais e fui!